tema da nossa palavra hoje é o nome de Jesus. A gente, em nossa cultura ocidental, o nome pra gente não tem muito peso, assim. Não sei que seja um nome feio, a gente não gosta, né? Mas a gente não leva muito em consideração o nome, o que quer dizer, não sei o quê. Pelo menos, né, na minha cultura, não sei na sua. Mas não é assim que a Bíblia trata o nome. Os nomes bíblicos, eles têm um apontamento. Por exemplo, ele aponta caráter, missão e propósito. Toda vez que acontece alguma situação dentro das Escrituras, a primeira pergunta é: qual é o teu nome? Por exemplo, teve uma briga com fulano. Aí o cara olha assim e pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é fulano de tal, o brigador. Pronto, é por isso. Pronto, é brigão por causa do nome. Tem muito esse apontamento na Bíblia. E aí, a gente, quando pensa no nome de Jesus, a gente precisa aprender sobre esse nome. Eu quero te levar a um entendimento hoje sobre o nome de Jesus. Sobre o que significa, sobre a força e o poder por trás de um nome. O nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30, por meio de revelação, Maria... O que foi? Aconteceu alguma coisa? E vocês olharam para mim juntas e riram. Eu falei: o que está acontecendo? Lucas, capítulo 1, versículo 30, diz assim: o anjo então disse: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do teu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Percebe então que a descrição do anjo já começa a falar de caráter, propósito e missão. A descrição sobre o nome que o anjo está dizendo, que vai se chamar o menino, já vem falar de caráter, propósito e missão. Por exemplo, caráter: será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Propósito: ele receberá o trono de Davi. E a missão: reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Então perceba que a descrição já começa a mostrar isso: caráter, propósito e missão. Uma pessoa, ela não recebe um grande nome à toa. Ninguém tem o seu nome grande à toa. Ela precisa de também 3 coisas importantes. Deus tocou, falou no coração. Ela precisa, para ter um grande nome, ela precisa receber isso ou como herança, ou doação, ou conquista. Para ter um grande nome, se precisa receber ou por herança, ou por doação, ou por conquista. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor de sua glória, a expressão da imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Fez tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Perceba que quando a gente começa então a falar do nome de Jesus, a herança que ele recebe não é uma herança desse mundo. Não é uma herança física ou carnal, mas uma herança de posição. Que aí Deus começa a dizer que o colocou acima dos anjos, que o colocou num lugar mais excelente do que dos anjos, diz o verso 4, e diz assim: e herdou também um nome maior. E aí a gente vê que Jesus, ele é a expressão de Deus, a expressão da glória de Deus, a expressão da magnitude de Deus é Jesus. Então ele pega Jesus
com esse nome de Jesus e o exalta acima de todo o nome que a gente possa ter. Segundo ponto para ter um nome grande é a doação. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Essa doação foi feita de Deus. E aí, existem 3 ambientes aqui citados: céu, terra e inferno. E ele começa a dizer então que nos 3 ambientes, todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Então, o que é interessante é que ele recebe, aqui diz que Deus deu, ele recebe essa doação de Deus, um nome que é sobre todo nome. Então, nós realmente temos nomes poderosos. Por exemplo, se você for ler o livro não lido na Bíblia, quem sabe qual é o livro não lido na Bíblia? Pegadinha. Quem aqui já leu o livro de Judas, levante a mão. Tá vendo? Esse é o livro não lido na Bíblia. É uma folha, cara, e é muito tremendo. E aí, no livro de Judas, tem um verso que diz assim: e Miguel não ousou, meu Deus, fugiu minha palavra, mas é como se ele respeitasse a hierarquia que o Satanás tem. Ele diz, e não ousou, meu Deus, fugiu mesmo a palavra. Ele não ousou ultrapassar essa hierarquia, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Então, o que acontece é que existem nomes e hierarquias nos reinos no reino espiritual, no céu, no inferno também existe hierarquia. Quando você pega Efésios capítulo 6, Paulo está falando sobre tronos, principados, potestades, dominadores. Então ele mostra uma hierarquia infernal também. Só que o que é poderoso e maravilhoso nisso é que tanto a hierarquia do céu, quanto a hierarquia do inferno, quanto mais a hierarquia da terra, se dobra diante do nome de Jesus. Então, a primeira coisa para ter um nome é herança, a segunda, doação, e a terceira é conquista. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E tendo despojado, diz o verso, todo principado e potestade os exibiu publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Ou seja, estou falando exatamente isso que eu disse sobre as hierarquias celestiais, a hierarquia dos anjos, principados que são príncipes, potestades que são poderes, né? E aí você tem todos esses caras, os príncipes, os poderes, todos eles estão debaixo da autoridade do nome de Jesus. Todos eles se rendem. E aí eu penso que a gente precisa repensar de como a gente enxerga então o nome de Jesus. Porque eu vejo que eu falo primeiro de nós, para depois falar dos ímpios, porque o que falar dos ímpios? Toda justiça começa pela casa de Deus. Então, muitos de nós, quando falam, cara, isso é de Jesus, ou faça isso para Jesus, ou não faça isso porque isso é de Jesus, na gente não gera temor. Ah, tá, Deus perdoa. Mas tem muito crente que quando passa numa encruzilhada e vê um despacho, está amarrado, queima, está repreendido, eu não sei o quê, dá volta e segue mais, chega em casa, pega o óleo ungido, ainda faz o sinal da cruz ainda com o óleo ungido, e aquela coisa, porque está respeitando um nome que está abaixo do nome do teu Senhor. Então a gente precisa rever e repensar sobre em que posição está o nome de Jesus em nossa vida. Porque na eternidade ele está acima. Nós lemos um verso que disse que Deus o exaltou sobremaneira. A palavra sobremaneira chegou no máximo, acima dele não tem mais ninguém.
Sabe, quando a gente começa a tratar o nome de Jesus, quem aqui já teve a experiência de ver uma peça, um teatro na igreja, onde Jesus entra no ringue com Satanás? Quem aqui já viu? Levante a mão, deixa eu ver. E aí eu te pergunto, vamos só pensar hoje juntos. Se Jesus está num patamar acima, quem é capaz de entrar num ringue contra Jesus? Quem é esse inimigo que pode equiparar ao ponto de Jesus ter que lutar com ele? A Bíblia diz que a segunda vinda de Cristo, a manifestação de sua vinda e o sopro de sua boca acaba com uma galera chamada falso profeta e anticristo só de uma vez. Só a vinda dele, a sua manifestação e o sopro de sua boca. Imagina quem é o teu Senhor. Que nome é esse? Os discípulos, quando olharam e viram Jesus no meio daquela tempestade, eles se perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é esse que acalma a tempestade? Sabe, eles estavam acostumados a ver muitos professores, muitos profetas, ok, legal. Eles estavam acostumados a ver pessoas expulsando demônios, legal. Eles estavam acostumados a ver pessoas curando enfermos, legal. Mas acalmar uma tempestade, esse aí só um nome pode fazer. Existe, então, muita guerra em torno do nome de Jesus. Existe, quando você entra com a palavra Deus, e aí eu não quero me aprofundar nisso, porque eu não sei se você sabe que Deus não é o nome de Deus. E aí eu não quero abrir o negócio e botar água na tua cabeça. Mas Deus é acima. E aí, quando a gente fala de Deus, você entra em qualquer lugar. Não, Deus, amém, Deus, a força, o grande arquiteto, o universo, chamam Deus de um monte de coisa. Mas quando você começa a dizer, não, o meu Deus se chama Jesus, aí embaça, estreita. Não, Jesus não. E começa então ira, ódio, pavor, tremor, amor, respeito, desconfiança, sabe? Todos os sentimentos se misturam ao redor desse nome, que é o nome de Jesus. Se você chegar em qualquer ambiente e disser assim, não, cara, eu sou uma pessoa de Deus. Ah, todos nós somos. Quem não é de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Aquela mentira antibíblica que todo mundo conhece. Ah, todos nós somos filhos de Deus. Vamos lá, beleza. Mas se você chegar num canto e dizer, eu sou seguidor ou discípulo de Jesus de Nazaré, vão dizer assim, tá, cheiroso. Por quê? Falar de Jesus é falar daquele que dividiu a história entre antes e depois dele. Falar de Jesus é aquele que, além de dividir a história no passado, vai dividir a história no futuro também. Falar do nome de Jesus é falar daquele que o mundo odiou, matou e crucificou, mas pela glória de Deus ele ressuscitou ao terceiro dia. Falar do nome de Jesus é falar daquilo que os homens mais odeiam, que é a verdade. E aí, o nome de Jesus é supremo sobre todos, sobre tudo e sobre qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida. A maior guerra do ser humano é saber que um dia ele estará diante desse mesmo Jesus, o qual quer ele amou, quer odiou, quer obedeceu, quer rejeitou, quer serviu, quer expeliu da sua vida. Não interessa a sua atitude. Você estará um dia diante dele. Aí tem um ditado que diz assim, todos os caminhos levam a Roma, né? E aí as pessoas pegam esse ditado e começam a dizer, todos os caminhos levam a Deus. Eu até concordo, mas em salvação existe só um caminho que leva. Os outros caminhos levam a juízo e condenação. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus ele é aquele que vai fazer separação entre as ovelhas e os bodes. E aí, depois desse grande e poderoso nome, infalível,
Jesus, então, ele ressuscita e ele vem aos seus discípulos, à sua igreja. E é o verso que traz o nome da nossa comunidade. Abram comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 19. Eu quero, em nome de Jesus, como teu pastor, te dar uma ordem nessa noite. Decore o versículo que rege a tua comunidade, pelo amor de Deus. Você é de qual comunidade? Ide. Onde é que está escrito? Lá na Bíblia. Faz isso não, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18 diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero te chamar a atenção a algo. Se chama outorgar. Outorgar é conceder permissão. Quem aqui já fez algum tipo de autorização, né? Vai no cartório e faz uma autorização para alguém te represente, né? Quer seja diante de um órgão público, quer seja diante de uma empresa, você faz uma declaração ali. E aí a pessoa, você assina, né? Eu declaro que o Pedro Lucas pode me representar junto à empresa tal, 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 tal. Aí eu passo os documentos deles ali, passo o meu, entrego para ele essa autorização, então ele vai lá e ele pode então resolver qualquer problema junto àquilo que está especificado, certo? Amém? E aqui o que Jesus está fazendo é a mesma coisa. Ele está falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão. Ou seja, quem está falando não é alguém que olhou para a tua cara e disse assim, gostei de vossa mercê, vai lá. Não, quem está falando é alguém que está dizendo assim, eu tenho toda a autoridade e agora você pode ir. Vai. Então essa autorização, a carta que você está levando em suas mãos se chama o nome de Jesus. Olha o que diz. Eu quero te mostrar 3 versos. Capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 do livro de João. Jesus repete 3 vezes a mesma coisa. No mesmo sermão, na mesma conversa, ele repete 3 vezes. Primeira, João capítulo 14, versículo 13. João 14, versículo 13, ele diz, tudo que perdides em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. João capítulo 15, versículo 16, diz, vocês não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. E eu vos designei para que vocês vão e dêem muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que perdides em meu nome, eu vos conceda. João, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada perdides em meu nome. Peçam e recebam para que a sua alegria seja completa. Existe autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus é sem igual. Jesus está dizendo à sua noiva, peçam em meu nome. Peçam e para que vocês recebam. Peçam para que Deus seja glorificado. Peçam em meu nome para que a alegria de vocês sejam completas. Então ele está falando, peçam, peçam, peçam. O que acontece é que a gente criou uma falsa humildade dentro do nosso coração. Eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. E o próprio Jesus está dizendo, pede, cara, para a tua alegria ser completa. Pede que será feito. Eu não preciso pedir nada ao Senhor, já sou grato por tudo que tenho. Irmão, se tem um filho pidão, eis aqui ele. Todo dia azucrino na cabeça do meu pai. Pai, em nome de Jesus, tem uns negócios aí para o Senhor. Por quê, queridos? Porque a conquista de Jesus foi grandiosa, foi estrondosa. Pensa o que é pagar o preço do pecado. Pensa o que é
destruir a maldição da lei. Nós estamos estudando isso lá na escatologia. Pensa o que foi a obra de Jesus naquela cruz. Cara, o que é redenção, o que é propiciação, que temos estudado esses termos. Amém? Quem lembra, né? Vocês lembram? Em nome de Jesus. Me ajuda. Então, pensa o que é tudo isso para você viver uma vida servindo a Jesus, mas de forma medíocre, reduzida e pequena o tempo todo. Sem usufruir da coisa mais maravilhosa que Ele te deu, que é o nome dEle. Para que você use, para que você seja abençoado através desse nome. Acessos foram abertos para que você alcançasse a Deus através desse nome. Milagres estão disponíveis para que você receba os milagres através desse nome. Os demônios se submeterão a você através desse nome. Jesus envia os 70 e eles chegam maravilhados e dizem: uau, Deus, Jesus, uau, Jesus, até os demônios se submetem ao teu nome. Claro que Jesus depois dá-lhe uma rasteira dizendo: não se empolgue muito, é mais importante teu nome lá no livro da vida. Mas você vê que o nome de Jesus, os joelhos se dobram. Ah, pastor, você está falando então que tudo eu posso em nome de Jesus? Sim, pode. Pedir. Não está falando que vai te dar. Você pode pedir, porque Deus é bom e sabe aquilo que você precisa. Mas pessoas podem resistir você, pessoas podem resistir o seu jeito, pessoas podem resistir a sua pessoa, mas jamais podem resistir a sua oração. Jamais podem resistir o seu clamor. Jamais podem resistir a petição feita em nome de Jesus. A minha pergunta nessa noite para você, querido, é: o quanto você confia no nome de Jesus? O quanto você confia no nome de Jesus? Talvez daqui para frente eu te confronte um pouco. Mas entenda que o Senhor quer te elevar nessa noite a um novo patamar, amém? Amém. Entenda que aquilo que nós cantamos na última canção do louvor, para cadeias quebrar aqui nessa noite, correntes caírem, pensamentos, sofismas e fortalezas nessa noite virão ao chão pelo poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor tem uma palavra de libertação para nós nessa hoje comunidade. Todo aquele que receber será livre. Marcos capítulo 16, versículo 17, diz algo poderoso. Olha o que diz: estes sinais acompanharão aqueles que crêem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Jesus então está dando essa procuração, lembrei da palavra, procuração, para que você possa usar o nome dele de forma poderosa. E aí ele fala: olha, sinais acompanharão aqueles que creem. E aí a gente tem a mesma aplicação que eu usei na série de mensagens sobre a graça, sobre o balde e o poço. O que é? A fé e a graça. O que salva? É a graça. Mas qual é o instrumento de salvação? A fé. Então imagine que os milagres aqui são... Perdão. Deixa eu reformular. Imagine que o nome de Jesus é a água no poço. Que você vai tomar essa água. E aí você vai se alimentar, você vai... se hidratar e receber todos os benefícios que a água tem. Mas o balde que você vai usar é a sua fé. Então ele fala: aqueles que creem, aí expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, se beberem, na verdade, não lhe causará dano. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas logo depois da palavra aqueles que creem, diz: em meu nome. Então não é a crença que você vai fazer o milagre, é a crença no nome de Jesus que vai resultar no milagre. O resultado de você crer no nome de Jesus que vai te levar a viver esses milagres.
Amém? Então a fé, ela é o instrumento, não a causa meritória. A causa meritória é o nome de Jesus. Sabe, não é a minha fé, é o nome de Jesus. Sabe, meus amigos, eu preciso te falar algo que talvez seja incômodo para você nessa noite. Mas existe muita covardia ainda dentro no coração. E a covardia vem por causa que a gente está com muito medo de muitas coisas e não ainda aprendeu a confiar no nome de Jesus. Sabe, quando a gente começa então a falar, eu lembro que a gente tem muitas histórias de manifestação demoníaca, de libertação, eu e a Ellen, muitas mesmo. E até hoje a gente ainda passa por algumas experiências, mas a gente não faz alarde sobre isso. Isso não é motivo de comercial, isso é motivo de glória a Deus. E aí, o que acontece é que muito crente que eu conheço, eles sofrem, eles morrem de medo de ter um embate com Satanás. Eles morrem de medo de ter um confronto com o diabo, de ter uma luta, de passar por uma experiência. E o que acontece é que eu fico, cara, qual a confiança que você tem no nome de Jesus? Porque, recapitulando, se todo joelho se dobra, no céu, na terra e embaixo da terra, se esse nome está acima de todo nome, se esse nome é soberano, poderoso, se esse nome foi exaltado realmente sobremaneira, se você acredita em tudo isso que as Escrituras dizem, cara, quem é Satanás perto desse nome? E o que acontece é que a teologia do medo vai abraçando a cristandade inteira. Eu tenho o nome de Jesus, mas preciso de mais alguma coisa. Eu tenho o nome de Jesus, mas eu preciso de um óleo. Eu tenho o nome de Jesus, mas eu preciso de a lasca da cruz, a flor ungida, o banho do não sei do que, mais a oração do pastor, mais não sei o que. É Jesus e mais alguma coisa. O que caracteriza um ambiente ser ambiente de heresia é que eles acrescentam algo ao nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus é suficiente. Não precisamos de nenhum acréscimo, nada, nem ninguém está no patamar de se comparar ao nome de Jesus. E aí, tem lutas e dificuldades que precisa de uma oração sincera, carregada da revelação do poder que há no nome de Jesus. Sabe, tem uma história que eu quero contar para vocês hoje, é a história de Alexandre o Grande, um grande conquistador. E Alexandre o Grande, ele não permitia covardes no exército dele. Se ele desconfiasse que alguém estava com medo, era covarde, ele punia severamente. E um jovem de 20 e poucos anos foi acusado de ser covarde, porque diante de uma batalha ele se escondeu. E aí, então, ele foi denunciado, Alexandre o Grande chama esse jovem, e aquele jovem já tremendo diante do grande general, e aí Alexandre começa a ficar meio com pena do cara, diz, porque tu é muito novo, né, cara? Tu é muito novo, por isso que tu tá nervoso. Tá, mas, peraí, qual é o teu nome? E aí o jovem olha para ele e diz assim, o meu nome é Alexandre, igual o seu. E Alexandre o Grande parte para cima daquele cara, joga ele no chão, começa a agredir ele e fala para ele assim, ou você muda o seu nome, ou você muda a sua conduta, porque esse nome não carrega covardia. Você sabe como nós somos chamados? Cristãos. Essa frase poderia se aplicar na gente. Ou a gente muda o nosso nome, ou a gente muda a nossa conduta, porque esse nome não carrega covardia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz, por esta razão, lembro que te despertes do dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, porque não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do evangelho do qual eu sou prisioneiro, antes participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Paulo estava dizendo ao seu discípulo Timóteo, que estava se pelando de medo por causa das ameaças do Império Romano.
1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós temos uma enxurrada de falsos profetas, de heresias, de igrejas, de abusadores? Porque os crentes têm medo. Medo. Nós temos um monte de homem covarde na igreja. Eu estava com a Ellen esses dias assistindo algumas coisas, e aí tem um pastor que abusou de uma mulher na igreja. Sabe o que é interessante? Todo mundo sabia. E aí ele fez com uma, fez com duas, fez com três, até que a polícia descobriu e prendeu ele. Mas os homens daquela igreja sabiam. Como é que um homem que se diz de Deus permite um cara desse subir no altar só porque se diz ser pastor? Não tem homem nessa igreja, pelo amor de Cristo Jesus. Sabe? E o medo vem por vários fatores, mas são duas coisas. Primeiro fator é o despreparo. Os homens, vou pegar vocês hoje, tá? Segura aí, bacharada. Os homens precisam se preparar mais. Os homens precisam crescer em entendimento e preparo. Tudo que a gente vê da igreja é as mulheres fazendo. Você chega numa igreja que ora meio-dia, quem é que está lá? O círculo de oração das irmãs está fritando na oração. Você chega numa igreja que ora 6 da manhã, quem é que está lá? Um monte de mulher. Quando a gente vai no monte, que a gente vê, é um monte de irmãzinha naquelas cabanas sozinha. Cadê os homens orando? Cadê os homens que defendem a honra da igreja? Não, é um bando de cabeçudo, dê meu dízimo. Só isso. Não faz mais do que a tua obrigação. O homem ele tem que ser a representatividade. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Amém, macharada? Amém. Glória a Deus. Sabe, então, nós precisamos de preparo. Segunda coisa, perca o medo, perca a mão. E aí é todo mundo, tá? Mulheres, as mulheres, perca o lance da preocupação do que vão dizer de você. Isso é uma corrente do inferno. Você se preocupar com o que vão pensar de você, com o que vão dizer de mim, com o que vão... Irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. A covardia faz de nós cúmplices. A covardia faz de nós pessoas que não confiam no nome de Jesus. A covardia faz de nós pessoas inoperantes no reino de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 11. Deixa eu perguntar aqui para vocês, antes de você abrir. Quem já ouviu aquele versículo que diz assim: levanta tu que dorme, desperta do teu sono e Deus te iluminará? Quem já ouviu esse versículo? Levante a mão, deixa eu ver. Agora eu quero te mostrar o contexto desse versículo. Porque aplicam esse versículo para preguiça, que também é bom. Mas olha o que quer dizer esse versículo. Efésios 5:11. E não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas em oculto, até dizê-las é vergonhoso, mas todas essas coisas serão condenadas se manifestas pela luz, porque tudo o que é manifesto é pela luz. Porque diz: despertas tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que esse verso está dizendo é: levante-se e acorde pela verdade. Porque o verso começa dizendo: não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, mas antes condene-as. Lute pela verdade. Eu sou muito acusado de ser um cara que fala mal de igreja. Não é verdade, eu amo a igreja do Senhor, eu amo os meus irmãos de Cristo, só que eu combato os falsos profetas, eu combato as falsas doutrinas, eu
vou para cima das obras infrutíferas das trevas. Eu vou daqueles que maltratam o povo de Deus, daqueles que roubam, que enganam, com mentiras, com o falso tapinha nas costas, com uma mão dá, mas não te entrega a verdade do Evangelho. O que acontece? Tu te torna um dependente de alguém que não quer te mostrar Cristo de verdade. Isso sim, eu sou completamente contra. Sabe, não devemos ser covardes pela verdade do Evangelho, não devemos ser medrosos, temos que ter o nome de Jesus, sabendo que esse nome é poderoso, esse nome é sobre todo nome. Então deixa eu te falar uma coisa, não existe maldição hereditária, ninguém pode te cobrir espiritualmente, ninguém pode te abençoar a não ser Jesus, ninguém te representa diante de Deus, ninguém pode te dar oferta por milagre, ninguém merece primícia pastoral, isso é coisa de ladrão. A verdade é verdade, isso nunca vai mudar. Pecado é pecado, isso nunca vai mudar. O que te liberta é o nome de Jesus, o que te cura é o nome de Jesus, o que te salva é o nome de Jesus, o que te transforma é o nome de Jesus. Só o nome de Jesus pode te dar algo do céu. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus, meus amigos. Atos capítulo 2, versículo 32, toma a Bíblia, crente. Ora, este Jesus, Deus ressuscitou, de todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara e disse: o Senhor é meu Senhor, assenta à minha direita, até que te põe os teus inimigos por estrado de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, Deus, esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: tende em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas coisa que ele poderia se apegar, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que é sobre todo nome, para qual o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Meus amigos, tenham coragem, fiquem firmes. Poderoso é o nome de Jesus. A sala do trono. Existem 24 tronos. Nesses tronos existem 24 anciãos. Quando João teve a visão do Apocalipse, foi levado a essa sala. E todos estavam desesperados porque tinha um livro selado que ninguém era digno de abrir. E alguém disse a João assim: fique tranquilo, o Cordeiro, ele é digno. E quando o Cordeiro entra nessa sala, os 24 anciãos que estavam sentados nos seus 24 tronos, eles se prostram. E sabe o que diz? Eles lançam sua coroa. Sabe o que é isso? Eles jogam fora a coroa. Ele diz: só ele é digno. Só ele é digno. Só ele é digno. Só ele é digno. Um por um dizendo: só ele é digno. Só ele é digno. Só ele. 24 anciãos. Quando pregamos esse nome, quando anunciamos esse nome, quando proclamamos esse nome, a coisa começa a mudar. Pedro e João estavam subindo a porta do templo Formosa e um aleijado disse: e aí, cara, me dá alguma coisa aí. Ele olhou nos olhos daquele cara e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você não tem dinheiro, você não tem fama, mas você tem algo muito mais valioso. Dentro de você existe um nome que é muito mais precioso. Tem alguém queimando por esse nome aqui nessa noite. Meus amigos, Jesus é Senhor. Em Atos capítulo 3, verso 13, verso 12. Pedro, vendo isso, disse: varões israelitas, por que vocês se admiram deste homem? Ou porque vocês olham para nós como se do nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar?
E aí ele começa: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês o entregaram perante a face de Pilatos e negaram, quando deveriam soltá-lo. Mas vocês negaram o santo e o justo e pediram que, se um de vós, homicida, fosse solto no lugar dele. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas. Mas ele começa a dizer: e pela fé em seu nome fez fortalecer a este homem que vocês veem agora. Sim, a fé vem pelo que ele deu a este na presença de todos vocês estão vendo, de saúde perfeita. Pedro está dizendo: não te admira não. Não olha para mim como se foi no meu nome. Foi no nome que vocês rejeitaram. Foi no nome de Jesus. Séculos mais tarde, o Papa Inocêncio IV, ou Inocêncio II, a história precisa ser bem contada, estava conferindo o dinheiro no Vaticano. Olhou para Tomás de Aquino, um santo homem de Deus, e disse assim: Aquino, a igreja já não pode mais dizer não tenho ouro nem prata. E Aquino, triste, diz assim: mas também não pode mais dizer levanta e anda. Porque eles perderam o nome. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o nome de Jesus sobre nós. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar para trás, era o nome de Jesus sobre nós. Não é um método, não é uma fórmula, é o nome. Não é um pastor, não é uma mensagem, é um nome. Não é algo, nem no presente século, nem no vindouro. Não é poder, potestade, principados, não é anjos, não são seres, é o nome. É o nome de Jesus. Você pode ficar em pé nessa noite? É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu.